Shalom a todos, meu nome é Vinícius. Eu venho aqui fazer um breve vídeo para poder falar um pouquinho sobre o mapa cabalístico que o Moré André Klein fez para mim. É um mapa muito trabalhado, que envolve muita dedicação e que tem me ajudado muito a tomar algumas decisões, questionamentos da nossa vida e o início de quais caminhos a gente poderia estar iniciando, quais caminhos a gente deveria estar evitando para que a gente se torne pessoas melhores. Eu venho aqui rapidamente só notificar as pessoas que quiserem estar se juntando a ele para poder fazer esse tipo de mapa para conhecimento próprio mesmo. Eu super indico, é um trabalho de excelente qualidade e eu acredito que vocês vão estar agregando muito para as suas vidas, para as suas almas. Shalom, shalom, até mais, até breve. Vamos começar aqui de novo, né? Então, vamos começar só fazer a leitura aqui, ó. No mesmo salmo, né, Davi, pois não deseja nenhum sacrifício, eu não daria a você, não te deleites em holocaustos e sacrifícios de Deus, mas um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, tu não desprezarás. Aí, quando ele fala aqui, você não quer sacrifício, mas o santo não ordenou sacrifício para o perdão de pecados, é uma pergunta. Quando nós estamos falando aqui no texto, né, no 17, 18, ó, ele está falando aqui sobre o Senhor abre os meus lábios e deixa a minha boca, né, declarar um louvor. E aí ele fala aqui sobre você não quer que traga sacrifício ou deseja holocaustos. E aí ele fala aqui, ó, Zerani, o verdadeiro sacrifício a Elohim, tá vendo? A Elohim, que é chamado de Deus também, né? É um espírito contrito, tu não desprezarás um coração contrito e esmagado. E aí é essa parte da divindade que ele está falando. Depois ele pergunta aqui, mas o santo não ordenou sacrifícios para o perdão dos pecados, né? E aí a gente está falando aqui de sacrifícios que a gente vai ter que entender mais profundamente, que a gente tem que ligar todos os pontos. No entanto, deve-se observar o que Davi disse em relação ao nome divino é a Elohim, tá vendo como descrito lá no texto, ou seja, o atributo de julgamento severo. Ou seja, esse nome Elohim, ele é o nome de julgamento severo. Então, toda vez que a gente vê o Satã atacou Jó, julgamento severo. O Eterno veio com fogo e acendeu o holocausto, o julgamento severo. Os sacrifícios devem ser levados ao nome de Yud Kei Vav Kei, tá vendo? Então, é somente a Yud Kei Vav Kei, os atributos da misericórdia, ou seja, aquele atributo é da Gevurá, mas esse aqui é da misericórdia, pois esse nome sempre é mencionado em conexões com as diferentes espécies de sacrifícios. Ó, Levítico 1, 2, ó, apresente, ó, Davi El Bene Israel, Vameretá, Elerem, Adão, Ki e Cave, Miquem, Carivem, Ladonai, Mi Rabermá, Mi Rabacar, o Mi, Hatsion, Taquerívio, Taqueruvo, Crivo, né? Et Carevanerem. Fala ao povo de Israel e diz-lhe, quando algum de vós apresentar uma oferta de gado a Adonai. Tá vendo? Então, ó, uma oferta de gado ao Eterno. Então, o nome do Eterno está aqui, ó, Ladonai. Então, aqui a gente tem quem é que está sendo descrito aqui. Escolherás a vossa oferta do rebanho. E assim vai seguir, sempre no nome do Eterno, no 1.2, no 2.1 e no 3.6. Sempre o nome sagrado.
Mas o único sacrifício que pode ser oferecido ao nome Elohim é o espírito quebrantado e uma ferida no coração, como está escrito. Os sacrifícios de Elohim são o espírito quebrantado. Por essa razão, uma pessoa que teve um sonho ruim deve adotar uma atitude triste e pensarosa, porque está sob o atributo, veja, quando se tem sonhos ruins, está sob o atributo de Elohim. E o sacrifício do atributo de justiça deve ser expresso através da tristeza, tá vendo? Ó, a tristeza e a auto-humilhação. Então, a pessoa ela vai através desses atributos. Tal tristeza em si é uma realização suficiente do sonho, e o julgamento não exercerá seu domínio sobre alguém, assim, pois trouxe o sacrifício correspondente ao atributo do julgamento. Quando Davi diz um coração quebrantado e um espírito contrito, o Deus não desprezará, isso indica que o santo e bendito seja ele desdenha de um coração que é orgulhoso e arrogante. Tá vendo? O coração tem que ser contrito, mesmo que seja naquele nível, não é? A gente sabe que Deus vai desprezar esse coração. Faça o bem em seu bom prazer para ser sobre você, né, e construir muros em Jerusalém. Uma bondade dupla é mencionada aqui, porque desde o dia que o santo se ocupou com a construção do templo superior até o presente, a bondade da sua vontade não repousou sobre o edifício e, portanto, não atingiu a perfeição completa. Mas quando esse bom prazer surgir, o Senhor encherá o edifício com tal arranjo de luzes que nem mesmo os anjos celestiais serão capazes de olhar fixamente para ele. Então, o edifício é, de fato, toda a obra do santo. Um bendito seja ele, terá sido concluído. O texto continua. Você constrói muros em Jerusalém, mas ele não os construiu de fato. Vamos ver aqui no Terlim, ele deve estar se referindo aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Ó, se te agrada, né, fazer Sião prosperar, reconstruir os muros de Jerusalém, então você vai querer sacrifícios oferecidos em justiça, holocaustos, ofertas inteiras. Então, touros serão oferecidos em teu altar. Então, ele continua aqui, né? Deixa eu ver aqui. Se ele não construiu paredes, que há necessidade que ele construiu o templo, né? Qual é a necessidade dele ter construído aquele templo? Mas o bendito seja ele, não age como os homens. Quando os seres humanos construíram o santuário aqui embaixo, eles primeiro construíram os muros da cidade para proteção e depois eles construíram o santuário. Mas o santo construirá primeiro o santuário. Então, quando o trouxer do céu e o colocar em seu devido lugar, ele construirá os muros de Jerusalém, o muro da cidade bendita. É por isso que Davi diz primeiro: fazei bem a Sião, segundo a sua boa vontade, e depois construiu os muros de Jerusalém. Esta palavra contém um grande e profundo mistério em todos os seus outros atos e ação. Pode-se ver que Deus primeiro fez o que está fora e depois o que está dentro. Mas com respeito ao santuário, o caso é inverso. Embora, por exemplo, ele projetou o cérebro primeiro em pensamento, na verdade o crânio vem primeiro. Porque a casca, né, em todos os casos, emana do outro lado, ou seja, as clipotes. Aqui são as clipotes. Ou seja, tudo é construído pelo Eterno, aqui a gente está fazendo uma construção do mundo espiritual, né? Em todos os casos, primeiro emana do outro lado, as cascas emanam do lado negativo. O que é o do outro lado? Sempre aparece primeiro. A casca é para guardar o fruto e depois é lançada, como se diz. Ele prepara o justo, né? Ele preparará e o justo a porá. Isso é Jó 27:17. A casca é lançado e uma bênção expressa ao justo. Mas no que diz respeito à futura construção do santuário, quando o lado ruim for extinto e desaparecer, a face da face da terra, isso não será necessário, porque o cérebro, né, e a casca, né, o que são esses cérebros? O cérebro gera pensamentos e gera também
tudo que nós temos na vida, né? Mas ele tem uma casca que é o crânio, né? É uma alusão às forças espirituais. Então, também só a gente sabe que o cérebro está atrás do Gálgata, não é? A gente está falando de questões espirituais aqui, e essas questões espirituais, elas são levadas nesse níveis de comparação com o nosso próprio corpo. Então, essas cascas serão manifestamente dele primeiro, o cérebro representado aqui, ó, o cérebro representa, façamos o bem a Jerusalém, faça o bem a Sião, segundo a sua vontade. Então, é aqui que está se referindo a questão do cérebro, tá vendo? A construção. Por isso que a gente tem, né, a festa de Purim, que é do livro de Esther, que ela é comemorada no dia 14 em Jerusalém e no dia 15 nas cidades sem muros, cidade murada e cidade sem muros, que é uma alusão a isso que a gente está falando aqui. Veja. Então você constrói o muro de Jerusalém, que significa o tempo do reino do Messias. Quem é o Messias? O Messias é o Zohar HaKadosh, que o Zohar HaKadosh, é isso que a gente está lendo aqui agora, está trazendo a compreensão desses mundos espirituais. E a gente tem isso aludindo, não é, exatamente a Obadias, lá no livro de Obadias, onde fala: virão muitos salvadores. Por quê? Esses salvadores não são que eles são salvadores, são ensinadores da palavra do Eterno. E aí diz: a cobertura protetora externa não será mais dos poderes do lado do negativo, tá vendo? Não será do lado do mal. Mas, em vez disso, o próprio santo, como está escrito, eu serei um muro de fogo ao seu redor. Isso é Zacarias 2,5. Bem, Israel é o cérebro. O que é Israel? Israel é todo aquele que é direto a Deus, todo aquele que está começando uma caminhada, todo aquele que deseja ser filho de Hashem através de copiar a sua essência, né? Então, o cérebro supremo do mundo. Ou seja, esse cérebro que vai controlar todas as vidas. Então, eles estavam primeiro na mente do Criador, e é por isso que as nações pagãs aqui são os desejos de receber para si mesmo. Tá? Não tem nada a ver com seletividade de seres humanos, que são apenas o pó, tá vendo? Foram antes dele. Foram antes dele, como está escrito: esses são os reis que reinaram no país de Edom antes de qualquer rei reinou, né, sobre os filhos de Israel. Isso é o Bereshit 27, 29. Mas no futuro, o santo primeiro formará o cérebro sem esperar pelo pó. Como é dito, Israel é santidade para o Senhor, as primícias de seu produto. Por isso todos que devoram serão considerados culpados e o mal sairá sobre ele. Todos aqueles que atacarem esse Zorra, todos aqueles que atacarem esses santos Zorra, essa santa explicação da Torá, então eles vão saber que eles estão do lado da Kepote, né? Isso é o Jeremias 2:3. Então os sacrifícios da justiça vos agradarão. Salmos 2:20, porque todas as coisas estarão perfeitamente unidas ao santo nome. Também será unida em seu todo harmonioso, e os sacrifícios serão oferecidos nos nomes de Yud Kei Vav Kei. Elohim, tá vendo? Então, esse nome vai ser oferecido primeiro, Yud Kei Vav Kei. Não se deve usar o nome Elohim sozinho. Yud Kei Vav Kei controla Elohim, e aí você forma o todo. Elohim sozinho, você tem, então, um nível de castigo. O que deve se perceber aqui é que esses sacrifícios, eles não são sacrifícios animais, eles são sacrifícios internos. Eles são níveis de sacrifícios dentro da alma, onde a gente deixa de receber para nós mesmos. Não é? O que um cabalista faz? Um cabalista ele não precisa de nada mais do necessário para ele sobreviver, né? Ou para ele ajudar a sua comunidade. Ele não tem o sonho de ter muitos bens, muitas coisas, a mostrar que ele tem isso, a mostrar que ele tem aquilo, mostrar essas questões não é o que o cabalista deseja.
O cabalista deseja ter o suficiente para estudar a Torá. Com isso, ele vai ter que sacrificar algumas coisas da sua vida, não é? O que ele vai sacrificar? Aquilo que ele mais gosta e aquilo que ele afasta ele dos estudos da Torá. Então, ele vai ser levado a esse sacrifício, não é? Não é que você vai pegar e vai matar um animal para o eterno, não é? Ele diz lá em Isaías 58, diz isso, não é isso, isso aqui tudo é no mundo espiritual. E diz, e não será como nos dias anteriores, quando Elohim não teve parte no sacrifício, tá vendo? Elohim não teve parte no sacrifício. Pois se ele tivesse todos os poderes do outro lado, teria alerta para participar naquela época. Tu és grande, fazes coisas maravilhosas, só tu és Deus. Terlim 86:10. E não haverá outro Deus. É mais ou menos dessa época que está escrito, veja agora, e eu sim sou ele, sou Hashem, não há Deus além de mim, eu mato, sou eu mesmo, e eu faço viver. Não existe outra força que possa fazer isso. E aí, ele continua. Isso é o Devarim 32, 39. O duplo eu indica o caráter absoluto da presença divina. No tempo messiânico, quando o outro lado será iluminado, né, e não mais visto, e até a morte que eles estão, então estava ligado ao outro lado, ou seja, essa morte que fazia parte desse ticunim, até aqui, né, então será, ao outro lado, a partir de então será diretamente dele, do eterno, para que ainda não experimentar a morte física. E ele ressuscitará imediatamente, pois nada dessa imundícia do pecado, que é a causa da morte, permanecerá no mundo. E haverá um mundo novo, modelado, aperfeiçoado pelas mãos de Hashem, bendito seja ele. Então, voltando aqui para a palavra begapor, né, do Targum aramaico, que traduz por si só, né, begapor que se traduz por si só, e que não é, na verdade, correto, mas gapor, né, também pode significar em aramaico asa, tá vendo? Ele é traduzido, quando é begapor, como por si só. Mas o certo é gapor, que também em aramaico significa asa. E é por isso que dizemos, podemos relacioná-lo com o ditado de que o mundo inteiro é sustentado por uma única asa de um leviatã. O significado interno é o seguinte: no princípio, santo bendito seja ele, criou o Leviatã de acordo com os dois gêneros, o gênero masculino e o gênero feminino. Então, mas cada vez, não é? Ou seja, ele criou esse Leviatã com esses aspectos masculino, hermafrodita, e o Leviatã a gente também, lógico, não deve levar que é um ser real, mas é um sistema espiritual. Mas cada vez que ele se mexia, a terra tremia, e se o santo não tivesse castrado o homem e apaziguado, né, instituído atos sexuais da mulher, acabaria levando o mundo inteiro ao caos e à destruição. Veja, aqui a gente está falando do desejo de doação e do desejo de recepção. Então, se ele, de certa forma, não tivesse feito um castramento dentro disso, a Terra seria levada ao caos e à destruição. É por isso que esses monstros não aparecem. Por isso, um homem que age da mesma forma, ou seja, que não engendra-se pelo Begapó, né, por si só. Por isso, um homem deve agir da mesma forma, ou seja, que não engendra-se do Begapó, vier com uma só asa, ele é colocado sob o domínio daquela asa do Leviatã castrado, e ele sai o Begapó, ou seja, ele será expulso do outro mundo e nunca entrará na cortina. Ou seja, observe, isso está escrito, eles morrerão como solitários, ararim, e sem descendência. Isso é o Levíticos 20 e 21. A palavra ararim, né, vamos ver aqui, Levíticos 20 e 21, para a gente ver a palavra ararim em hebraico. Então, se um homem tomar uma esposa do seu irmão, em casa como esposa,
é a indecência, a nudez do seu irmão, que ela descobriu, e permanecerão sem filhos. Veja, aqui não é isso. O texto ele não está falando dessa questão, ainda que essa questão deve ser respeitada, não é? Mas aqui está falando de um mundo espiritual, não é? Está falando de uma questão de reencarnação. Veja, vamos ver aqui, ó. Ararim, aqui é a palavra ararim, tá vendo? Ain, ureixe, o yud, ureixe, o yud e o mem. Essa é a palavra. Então, vamos voltar lá. Então, a palavra gendrasse, palavra ararim sem descendência. A palavra ararim é masculina e feminina e indica que um homem que se recusa a deixar o mundo na esfera da feminilidade, embora primeiro tenha entrado na esfera da masculinidade, o santo bendito seja, ele não suporta nenhum homem que tenha murchado neste mundo para aparecer diante dele, assim como o sacrifício não foi permitido de um animal castrado, né? Então, veja, deixa eu pegar aqui as referências aqui. Então, um animal castrado, Levíticos 22, 24, foi proibido em todas as gerações castrar qualquer criatura que o santo criou, porque a castração pertence eternamente, em todos os casos, ao outro lado, né? Então, e quando um homem se casa com uma mulher e se recusa a gerar, e assim entrar num outro mundo sem ter gerado filhos, então sua esposa sairá com ele. Isso significa que ele experimenta a transmigração sozinho, como um homem, e ela sozinha como mulher. O texto continua: se o seu senhor lhe der uma mulher e ela tiver filhos ou filhas, a mulher, os filhos dela serão do seu senhor, e ele sairá sozinho. Seu mestre é o senhor de toda a terra, né? Que deu-lhe uma esposa. Daí aprendemos que não cabe ao homem tomar uma esposa, mas que todas as coisas devem ser colocadas na balança. Então, veja, não cabe a ele tomar essa esposa até que as coisas sejam colocadas na balança. E quem é a mulher que o mestre ele deu, né? Quem é essa mulher? Vamos consertar o texto aqui. É uma pergunta: quem é essa mulher, né? Faz, neste caso, alguém que realmente não pretendia ser a sua esposa, mas a esposa do outro, a quem ele antecipou a sua graça e deu, e seu mestre permitiu que ele tivesse, porque previu que ela lhe daria filhos. E quando esse homem que produziu frutos em um jardim que não era seu por direito, chegar ao fim da sua vida terrena, a mulher e seu filho serão do seu mestre, e ele sairá sozinho, pobre e miserável. Assim todo o seu trabalho foi em vão. Ele insistiu em produzir frutos no jardim de outra pessoa para obedecer os ditames de seu mestre. Necessariamente deve sair vazio. E ele fala: velho, velho, diante de um problema como esse, você parece um homem caído no chão, indefeso e sem forças. Quem consegue chutar a porta com os pés? Mas tenha coragem, velho, e não tema. Bem, porque essa pobre alma tem que deixar esse mundo vazia e sozinha. E por que você plantou em um jardim que não era seu? Certamente, pois não foi o próprio santo quem lhe deu este jardim. Porém, o Senhor não faz nada que não tenha, não faz nada, né? Não faz nada que não tenha a sua razão e a sua justiça. O que acontece em outros casos também acontece nesse. Aquele a quem o santo deu uma esposa e gerou com ela, não é como outros homens que experimentaram a transmigração. Quem neste mundo tenta verdadeiramente, né, e humildemente fazer da árvore dar frutos, mas não tem sucesso em sua tentativa, não é colocado na mesma categoria daquele consciente e deliberadamente omitiu o dever de gerar filhos, arrancando assim da árvore, derramando do topo e desperdiçando seus frutos. Aqui a gente pode falar de Isaías 56, né? Isaías 56
Tem lá a história do eunuco, né? Daquele estrangeiro que se converte à Torá. O que o Eterno está falando não é de uma pessoa que foi castrada. O que ele está falando é de uma pessoa que ela não consegue, ainda que ela estude a Torá, ela vive uma vida muito, muito difícil. Então, ela passa por problemas, ela vai passar pela história de Jó, ela não vai conseguir ser uma pessoa que vai ver a vida com muita alegria. E ela tem todas essas questões de não gerar essas questões. Então, ela segue a Torá só pela fé mesmo, o que é muito maior. E aí a Shem fala, não diga aos eunucos, né, que eles não participarão do meu Shabat, ou seja, Shabat é o 5º grau, é o 7º grau, não diga a eles que não vai ser assim, mas que eles receberão, não é, um nome maior, não é, os estrangeiros, esses homens, maior do que os dos filhos. Por quê? Porque o mérito é maior. Eles não tiveram nada fácil nesse mundo. Mas eles não tiveram nada fácil nesse mundo porque a reencarnação dele, nesse novo estágio, ele trouxe da outra vida complicações sérias. E aí é por isso que fala lá na Torá sobre o tzadik, né? Uma pessoa pode fazer uma geração de um rachá ou de um tzadik. Isso quer dizer, se você está estudando a Torá nessa vida, mesmo na partida desse mundo, você estudou a Torá, você estudou um pouquinho de Torá, você se esforçou, você não conseguiu chegar naquilo que as pessoas reconhecem como bênção. A gente está falando em bênçãos espirituais, mas você falou, como o rei Davi falou, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, falou lá como o Rabino Ganzu Letová, que passou vários problemas, outros sábios que passaram vários problemas, e você falou, ainda que eu passe por isso, eu não deixarei de estudar essa Torá. Ainda que tudo caia ao meu redor, eu confio na tua Torá. Ainda que não dê fruto, ainda que nada aconteça, eu confio na sua Torá. E aí não tem nada que possa ultrapassar esse mérito, porque você não está recebendo nada em prol de estar fazendo essa Torá, você não está recebendo orgulho, você não está recebendo nada disso. Pelo contrário, às vezes você vai ser humilhado. Mas você está sendo humilhado porque o Eterno, ele quer que você saia desse mundo sem nenhuma dívida. Para quando você chegar lá do outro lado, chegar nos julgamentos, ele falar assim, ó, esse meu servo me serviu e ele não recebeu nada. Lembra que Moshe falou? Olha, eu servi vocês, Israel, eu fiz tudo, eu não peguei um carneiro de vocês. Tudo por amor. Então a gente percebe isso, são níveis espirituais, não é? Não é para todo mundo, porque tem pessoas que vão receber benefícios dessa Torá, vão receber status, vão ficar ricas. Então, não é isso. O Eterno tem algumas pessoas que vão servir o Eterno, e aí, como ele era um rachá na outra vida, ele vem nessa vida como tzadik, sofre todas as questões, não é? E aí ele vai ser elevado num outro mundo. Nesse mundo, ele só quer estudar a Torá. Ele quer que Deus levante ele para estudar a Torá, ensinar essa Torá, e a alegria dele é ver aqueles que ele pode ajudar a estudar a Torá, muitas vezes ser abençoado, ir à frente, conseguir. Então, veja, essa é a questão que está sendo falada aqui. Vamos continuar, então. Então, aquele a quem o mestre deu uma esposa, né? E aí a esposa, a gente tem várias implicações dentro da Torá para que pudesse gerar filhos, ou seja, gerar o próximo estágio. Esforçou-se para enriquecer a árvore, tá vendo? Embora sem sucesso. Por isso, o santo, sabendo de suas boas intenções, como a gente falou antes, né?
tem pena dele, e depois de recuperar, antes de tudo o que lhe é devido, toma primeiro o que não produziu, permite-lhe sair de novo e trabalhar por si mesmo para corrigir sua deficiência. Além disso, deve-se lembrar que o homem deve passar pela transmigração, porque em nenhum caso é de grande mérito. Bem, se fosse, não teria que passar para outra forma e voltar a viver na terra, mas teria um lugar melhor do que os filhos e filhas, né? Esse aqui tá falando daquela parte lá de Isaías no 56, ou seja, ele terá um nome, um lugar maior do que filhos e filhas, porque ele passou por todas as situações e não se afastou da Torá.